Bem-vindo ao canal Caminhos da Bíblia. Hoje eu quero te convidar a refletir sobre algo profundo. Imagine-se em uma cela fria e úmida, acorrentado, injustamente acusado, sem saber se verá a luz do dia novamente. O que passaria pela sua mente? Será que você sentiria medo, desespero, ou talvez até raiva de Deus? Ou conseguiria manter uma fé inabalável? Esse é o cenário da prisão de Paulo, um dos momentos mais marcantes da história cristã, que nos ensina lições valiosas sobre perseverança, fé e propósito mesmo nos momentos mais sombrios. Neste vídeo, vamos mergulhar na história do apóstolo Paulo, um homem que enfrentou inúmeras adversidades por causa do Evangelho. Preso, açoitado e perseguido, ele transformou o sofrimento em oportunidade para glorificar a Deus. Mas como ele conseguiu manter sua fé inabalável? Como é possível louvar a Deus em meio às dificuldades mais extremas? E mais importante, o que isso pode nos ensinar sobre nossas próprias lutas? Se você já se sentiu sozinho, desamparado ou questionou o propósito de suas provações, fique conosco. A história de Paulo é um lembrete poderoso de que Deus nunca nos abandona, mesmo nas prisões da vida. Antes de falarmos sobre a prisão de Paulo, precisamos entender quem ele era e o que o levou até ali. Paulo, antes conhecido como Saulo, foi um homem que passou de perseguidor dos cristãos a um dos maiores missionários da história. Ele nasceu em Tarso, uma cidade culturalmente rica, e foi treinado como fariseu sob a orientação de Gamaliel, um renomado mestre da lei. Porém, tudo mudou quando teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Esse encontro o transformou completamente, de um perseguidor implacável para um servo fiel de Cristo. Após sua conversão, Paulo se dedicou a pregar o Evangelho com ousadia, mas essa missão trouxe consequências. Em suas viagens missionárias, enfrentou oposição de líderes religiosos, perseguições políticas e traições. Sua mensagem incomodava os poderosos e desafiava o status quo. Não foi diferente quando ele chegou a Filipos, uma das cidades que visitou em sua segunda viagem missionária. Foi ali que Paulo e Silas foram presos, acusados de perturbar a ordem pública ao pregar sobre Jesus. Você já pensou no custo de seguir a Cristo? Para Paulo, a obediência a Deus sempre teve um preço alto, mas ele nunca hesitou. Ele sabia que seu chamado era maior do que suas circunstâncias. E você? Está disposto a pagar o preço de sua fé? Dentro da prisão, Paulo e Silas vivenciaram algo extraordinário. Apesar de terem sido açoitados e jogados na parte mais escura da prisão, com os pés presos em troncos, eles não se entregaram ao desespero. Pelo contrário, começaram a orar e a cantar hinos de louvor a Deus. Imagine a cena. Em um ambiente úmido e hostil, marcado pela dor física e pela incerteza, ecoavam cânticos que falavam da bondade e do poder de Deus. Você já se perguntou como eles conseguiram louvar em meio a tanta dificuldade? Paulo e Silas nos mostram que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Eles sabiam que suas cadeias físicas não podiam aprisionar suas almas. Suas canções não eram apenas um ato de fé, mas também um testemunho poderoso para os outros prisioneiros que os ouviam. E Deus respondeu de forma sobrenatural. Um terremoto abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram e as correntes se romperam. Esse ato não foi apenas um milagre físico, mas também uma mensagem espiritual. Deus é soberano até mesmo nas situações mais desesperadoras. Você tem sido capaz de louvar a Deus nas suas prisões emocionais ou espirituais? Como reagimos quando nossas vidas parecem desmoronar? O milagre do terremoto não só libertou Paulo e Silas, mas também impactou profundamente o carcereiro. A princípio, ele entrou em pânico, achando que os prisioneiros tinham escapado. Mas ao perceber que ninguém havia fugido, ele fez uma pergunta que ecoa até hoje.
O que devo fazer para ser salvo? Esse momento revela o poder do testemunho fiel. Mesmo em meio à adversidade, Paulo e Silas demonstraram tanta fé e graça que tocaram o coração do carcereiro e de sua família. A resposta de Paulo foi direta: creia no Senhor Jesus, e você será salvo. Essa declaração simples, mas poderosa, transformou a vida daquele homem. Quantas vezes subestimamos o impacto de nosso testemunho? As pessoas ao nosso redor estão observando como reagimos às dificuldades. Será que nossas ações apontam para aquela esperança em Cristo, como as de Paulo e Silas? Essa história nos desafia a refletir. Como nossas atitudes podem inspirar outros a buscar a salvação? Será que estamos sendo luz mesmo nas trevas? A prisão de Paulo nos ensina lições eternas. Primeiro, ela nos mostra que o sofrimento faz parte do chamado cristão. Jesus nunca prometeu uma vida sem tribulações, mas garantiu que estaria conosco em todas elas. Segundo, ela nos desafia a ver as adversidades como oportunidades de glorificar a Deus e impactar outras pessoas. Finalmente, ela nos lembra que Deus é poderoso para agir de forma sobrenatural, trazendo libertação e transformação. Paulo escreveu muitas de suas cartas mais inspiradoras enquanto estava preso. Entre elas, a carta aos Filipenses, onde ele declara: alegrem-se sempre no Senhor. É quase inacreditável pensar que um homem acorrentado poderia exortar outros a se alegrarem. Mas isso revela a essência de sua fé, uma confiança inabalável em Deus. E você? Como pode aplicar essas lições em sua vida? Quais são as prisões que você enfrenta hoje? Seja qual for sua luta, lembre-se de que Deus está presente, trabalhando em sua vida e usando suas dificuldades para um propósito maior. Obrigado por assistir ao Caminhos da Bíblia. Se este vídeo falou ao seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!